A grafite escorria pelo papel como uma sombra líquida, contornando a raiva silenciosa que Amara Lopes não conseguia verbalizar. Aos 17 anos, o seu caderno de desenho era um confidente mais fiel do que qualquer pessoa que conhecera, desde que a bolsa de estudo a catapultara do seu bairro na Amadora para o Colégio Privado de São Jorge, um bastião da elite lisboeta encravado nas Avenidas Novas. Ali, entre os casacos de marca e os apelidos que ecoavam história e dinheiro, a sua pele escura e o seu cabelo afro, que ela teimava em usar natural, ou em tranças elaboradas que as suas mãos habilidosas criavam, pareciam gritar diferente. O lápis parou. No papel, um rosto distorcido, com um sorriso presunçoso e olhos vazios, começava a tomar forma. Gonçalo Albuquerque. O nome sabia fel na sua boca mental. Gonçalo, com o seu cabelo louro impecavelmente penteado para trás, os seus olhos azuis acinzentados que pareciam calcular o valor de tudo e todos, e o seu ar de quem nasceu a mandar, era o epicentro da sua angústia diária. Amara suspirou, o som perdido na vastidão da biblioteca da escola, o seu refúgio habitual durante os intervalos. As paredes forradas a madeira escura e o cheiro a papel velho e cera de abelha eram um bálsamo para os seus nervos em franja. Do lado de fora, o pátio fervilhava com as conversas animadas e os risos despreocupados dos seus colegas, risos dos quais ela nunca se sentia verdadeiramente parte. Bonito. A voz sobressaltou-a. Amara fechou o caderno com um baque, o coração a martelar contra as costelas. Era Diogo Mendes, um rapaz da sua turma que, tal como ela, parecia pairar nas margens do universo social do São Jorge. Tinha um ar simpático, uns óculos de massa que lhe escorregavam constantemente pelo nariz e um cabelo castanho desalinhado. Pertencia àquele grupo minoritário que não vinha de famílias com nomes sonantes, nem frequentava os clubes de férias da moda. Não é nada, murmurou Amara, sentindo o rubor a subir-lhe pelas faces. A ideia de alguém ver os seus desenhos mais íntimos, especialmente aqueles que destilavam a sua frustração, era aterradora. Parecia interessante, insistiu Diogo com um sorriso tímido. Gosto da forma como usas as sombras. Amara deu de ombros, incapaz de encontrar palavras. Diogo não insistiu, mas também não se afastou. Ficou ali a folhear um livro de história da arte num silêncio que surpreendentemente não era desconfortável. Era diferente do silêncio pesado que Gonçalo e o seu séquito, a loira oxigenada Inês e o subserviente Bernardo criavam à sua volta, um silêncio carregado de zombaria não dita. A campanha tocou estridente anunciando o fim do intervalo. Amara arrumou rapidamente as suas coisas, ansiosa por escapar. Vemo-nos na aula de português, disse Diogo, e pela primeira vez Amara conseguiu esboçar um pequeno sorriso na sua direção. A aula de português era com a professora Matilde, uma mulher de meia-idade com um ar permanentemente cansado, mas que nutria uma paixão genuína pela literatura. Era uma das poucas aulas onde Amara se sentia minimamente à vontade, onde as palavras e as ideias pareciam mais importantes do que as marcas de roupa ou o tom de pele. Hoje, porém, a tranquilidade foi quebrada. A professora Matilde propôs um trabalho de grupo, uma análise criativa de um poema de Fernando Pessoa. Amara sentiu o pânico habitual a instalar-se. Trabalhos de grupo significavam a tortura de ser a última a ser escolhida, ou pior, de ser incluída num grupo por obrigação, tornando-se um peso morto e invisível. Como previsto, as equipas formaram-se rapidamente. Gonçalo, Inês e Bernardo juntaram-se, como sempre. Restavam Amara, Diogo e mais 2 ou 3 alunos igualmente à margem. Parece que ficamos juntos, disse Diogo, com uma naturalidade que Amara agradeceu. Enquanto a professora explicava os detalhes, Amara sentiu um cutucão nas costas. Virou-se e deu de caras com um sorriso trocista de Gonçalo. Então Lopes, sibilou ele, suficientemente baixo para que apenas ela ouvisse, vais desenhar o Pessoa? Ou vais fazer um daqueles teus autorretratos exóticos? Inês e Bernardo riram-se disfarçadamente. O sangue de Amara gelou. Como é que ele sabia dos seus autorretratos? Teria ele visto o seu caderno? A palavra exótico picou como um espinho. Era a mesma palavra que a professora de História da Arte, uma senhora idosa com laivos de colonialismo no discurso, usara para descrever a arte africana, como se fosse algo primitivo, curioso, mas nunca verdadeiramente equiparável aos mestres europeus. Amara baixou a cabeça, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o lápis. Não respondeu. Era essa a sua maldição, a incapacidade de transformar a sua raiva em palavras, em confronto.
A raiva fervia por dentro, mas apenas se traduzia num silêncio que os outros interpretavam como fraqueza ou submissão. Deixa em paz, Gonçalo, disse Diogo, a sua voz surpreendentemente firme. Gonçalo ergueu uma sobrancelha loura. Oh, o Mendes agora é o cavaleiro andante da Lopes? Que comovente. Voltou a rir-se, mas havia um brilho irritado nos seus olhos. Ele não gostava de ser desafiado, por mais insignificante que fosse o desafio. A professora Matilde pigarreou, chamando a atenção da turma, e o momento de tensão dissipou-se, deixando Amara tremer por dentro. Mas algo tinha mudado. Diogo defendera. Um pequeno ato, quase imperceptível no grande esquema das coisas, mas para Amara pareceu um farol na escuridão. Ao fim da tarde, o autocarro serpenteava pelas ruas movimentadas de Lisboa, afastando-se do glamour das avenidas novas em direção à realidade mais crua da Amadora. Amara olhava pela janela, o caderno de desenho pousado ao colo. O apartamento que partilhava com a mãe Carolina era pequeno, num prédio cinzento com roupa a secar nas varandas, mas era o seu porto seguro. Carolina Lopes era uma mulher de fibra, com um sorriso que podia iluminar o dia mais sombrio, apesar das longas horas que passava a limpar escritórios no centro da cidade. Sonhava com um futuro melhor para Amara, e a bolsa de estudo no São Jorge era a concretização desse sonho, ou assim ela pensava. Amara nunca lhe contara a verdadeira extensão do seu sofrimento na escola. Como poderia ela adicionar mais um fardo aos ombros já cansados da mãe? Cheguei, mãe. Carolina apareceu da cozinha, o cheiro arrefogado a pairar no ar. Olá, meu amor. Como correu a escola? O olhar dela era perspicaz, como sempre. Correu bem, mentiu Amara, forçando um sorriso. Temos um trabalho de grupo de português. Isso é bom. Com quem ficaste? Com o Diogo e outros. Carolina assentiu, parecendo satisfeita. O Diogo parece um bom rapaz. Amara não elaborou. Depois do jantar, enquanto a mãe via a telenovela, Amara refugiou-se no seu pequeno quarto. Abriu o caderno. O rosto de Gonçalo, inacabado, olhava para ela com escárnio. Com traços furiosos, ela escureceu os olhos dele, tornando-os ainda mais vazios, mais cruéis. Depois, por baixo, começou a desenhar uma figura pequena, encolhida, mas com uma pequena luz a emanar das mãos. Uma luz que teimava em não se apagar. Os dias seguintes seguiram o padrão habitual. As microagressões de Gonçalo continuavam, por vezes um comentário sarcástico sobre a sua roupa pouco original, leia-se não de marca, outras vezes um olhar de desprezo que a fazia sentir-se minúscula. Inês, a sua sombra loira, imitava-o, enquanto Bernardo oferecia o coro de risos. Amara tentava ignorar, focando-se nos seus estudos e nos encontros com Diogo para o trabalho de português. Descobriu que Diogo também era um observador atento das dinâmicas da escola. Partilhava um humor cínico sobre a superficialidade de muitos dos seus colegas. Diogo era fascinado pelos desenhos de Amara, aqueles que ela timidamente lhe mostrava, paisagens urbanas de Lisboa, estudos de luz e sombra, retratos de pessoas anónimas que via no autocarro. Ele nunca mencionava os desenhos mais sombrios, mas Amara sentia que ele os compreendia. Tens tanto talento, Amara. Disse ele um dia enquanto trabalhavam na biblioteca. Devias mostrar isto a mais gente. Ninguém quer ver, respondeu ela, a descrença gravada na voz. Eu quero, disse Diogo, simplesmente. Uma semana depois surgiu um aviso no placar da escola. Semana Cultural de São Jorge, mostra os teus talentos. Inscrições abertas para exposições de arte, música, poesia. Amara sentiu um arrepio. A ideia era simultaneamente aterradora e estranhamente apelativa. Mostrar a sua arte, a sua verdadeira arte, aquela que sangrava a sua alma para o papel. Seria como ficar nua em frente de toda a escola. Devias inscrever-te, disse Diogo, que lera o aviso por cima do seu ombro. Estás louco? Por quê? És melhor do que muitos dos que se acham artistas por aqui. Ele olhou diretamente para um grupo onde Inês gesticulava efusivamente sobre as suas criações em aguarela, que Amara sabia serem cópias anêmicas de paisagens impressionistas. A ideia ficou a pairar na mente de Amara. E se? E se ela tivesse a coragem? O que diriam os seus desenhos? O que diria ela através deles? Naquela noite, Amara não conseguiu dormir. Levantou-se e pegou no seu caderno mais secreto, aquele onde os seus medos e frustrações tomavam forma. Havia um desenho recorrente, uma figura escura ela própria, a ser engolida por sombras com os contornos de rostos sorridentes e cruéis. Mas noutro desenho a figura escura erguia-se e das suas mãos brotavam não luzes, mas espinhos afiados, flores negras de uma beleza sombria e desafiadora. A decisão tomou forma lentamente como uma das suas sombras no papel.
ela iria participar. Não com as paisagens seguras ou os retratos anónimos. Iria mostrar aquilo, a sua verdade. Quando contou a Diogo, ele ficou surpreendentemente sério. Tens a certeza? Sabes que o Gonçalo e os outros... Eu sei, interrompeu Amara, a voz mais firme do que se sentia. Mas estou farta de me esconder. A Semana Cultural aproximava-se. Amara escolheu 5 dos seus desenhos mais crus. Um era o retrato distorcido de Gonçalo, intitulado O Rei Vazio. Outro mostrava uma jovem negra a tentar lavar a sua pele sob um chuveiro de olhares críticos, intitulado Não Sai. Havia também Gaiola Dourada, representando a escola como uma prisão elegante, e Máscaras, uma coleção de rostos sorridentes com olhos mortos. O último e o mais pessoal era Florescer na Sombra, a figura que se erguia com as flores negras. A mãe de Amara, ao ver os desenhos escolhidos, ficou em silêncio por um longo momento. Os seus olhos, geralmente tão vivos, anuviaram-se com uma tristeza que Amara raramente via. Minha filha, começou Carolina, a voz embargada. Isto é o que sentes na escola. Amara apenas assentiu, incapaz de falar. Pela primeira vez, sentiu que a mãe compreendia verdadeiramente a profundidade da sua dor. Carolina abraçou-a com força. Tens muita coragem, meu amor. Muita coragem. O apoio dela, agora que sabia a verdade, significava o mundo para Amara. No dia da montagem das exposições, Amara sentia o estômago às voltas. Diogo estava ao seu lado, ajudando-a a afixar os desenhos num painel num dos corredores mais movimentados da escola. Ela escolhera deliberadamente um local de passagem, não um canto discreto. Assim que os desenhos ficaram expostos, a reação foi quase imediata. Os alunos paravam, cochichavam. Alguns olhares eram de curiosidade, outros de desconforto. Viu um professor de matemática, o Sr. Antunes, franzir o sobrolho para o Rei Vazio e depois olhar em volta como se procurasse o modelo. Então Gonçalo apareceu, ladeado por Inês e Bernardo. Parou em frente ao painel de Amara. O seu rosto, geralmente tão controlado, crispou-se numa careta de fúria mal disfarçada ao ver o seu retrato distorcido. Mas que raio é isto, Lopes? Rosnou ele, a voz baixa e ameaçadora. Achaste que ias ficar famosa a gozar com as pessoas? Amara sentiu o medo a apertar-lhe a garganta, mas a presença de Diogo ao seu lado e a lembrança do abraço da mãe deram-lhe uma força inesperada. É a minha arte, Gonçalo, disse ela, a voz a tremer um pouco, mas audível. Expressa o que eu sinto. O que tu sentes? Inês soltou uma gargalhada estridente. Sentimentos de quem não tem espelhos em casa. Francamente, querida, um pouco de creme aclarador far-te-ia maravilhas. E talvez um cabeleireiro decente para essa coisa na tua cabeça. Apontou para as tranças de Amara. Desta vez, a crueldade do comentário atingiu Amara em cheio, mas em vez de se encolher, sentiu uma onda de raiva fria a percorrer-lhe o corpo. Olhou diretamente para Inês e depois para Gonçalo. A coisa na minha cabeça chama-se cabelo, disse Amara, a voz clara e cortante. E a minha pele não precisa de ser aclarada para ter valor, ao contrário de certas personalidades. O silêncio que seguiu foi pesado. Inês ficou boquiaberta, o seu tom de pêssego a avermelhar. Bernardo engoliu em seco. Gonçalo fuzilou Amara com os olhos. És muito insolente para uma bolseira, disse ele, o veneno a pingar de cada sílaba. Devias ter mais cuidado. Bolsas podem ser revogadas. Era uma ameaça clara. Amara sentiu um arrepio, mas manteve-se firme. Diogo deu um passo em frente. A arte dela é poderosa, Gonçalo. Talvez te incomode porque diz alguma verdade. Verdade? Gonçalo riu-se, um som desagradável. A única verdade aqui é que a Lopes está a tentar desesperadamente chamar a atenção porque não tem mais nada para oferecer. Esta arte é lixo provocador. Com um gesto súbito, ele estendeu a mão para arrancar o Rei Vazio do painel. Não te atrevas, gritou Amara, surpreendendo-se a si mesma. Mas antes que Gonçalo pudesse tocar no desenho, uma voz autoritária interveio. Sr. Albuquerque, creio que é melhor manter as mãos afastadas da propriedade dos outros. Era a Dra. Alarcão, a diretora da escola, uma mulher imponente com um olhar que não admitia réplicas. Tinha chegado sem que ninguém desse por isso, atraída pela pequena multidão que se formara. Observava os desenhos de Amara com uma expressão indecifrável. Gonçalo recuou, o rosto subitamente pálido. Doutora diretora, eu só estava a observar. Esta exposição é um pouco inadequada para o ambiente escolar. Inadequada? A Dra. Alarcão ergueu uma sobrancelha. A arte destina-se a provocar pensamento, Sr. Albuquerque. E parece que a da menina Lopes está a cumprir esse objetivo. Olhou de Gonçalo para Amara e depois novamente para os desenhos.
Menina Lopes, gostaria de falar consigo e com o Sr. Mendes no meu gabinete, depois das aulas. E Sr. Albuquerque talvez deva refletir sobre o significado de ambiente escolar apropriado. A diretora afastou-se e a multidão dispersou-se lentamente, deixando Amara e Diogo sozinhos, o coração de Amara ainda a bater descontroladamente. Olhou para Diogo, um misto de medo e triunfo nos olhos. Ele sorriu-lhe. Conseguiste. A conversa no gabinete da Dra. Alarcão foi longa. Amara, com a ajuda de Diogo, explicou o contexto dos seus desenhos, a sua sensação de isolamento, as microagressões subtis e não tão subtis que enfrentava. Não acusou Gonçalo diretamente de bullying sistemático, mas a narrativa implícita era clara. A Dra. Alarcão ouviu atentamente, fazendo perguntas pertinentes. No final suspirou. Menina Lopes, a sua arte é de facto muito expressiva e levanta questões importantes. O Colégio de São Jorge orgulha-se da sua diversidade, mas é evidente que temos trabalho a fazer para garantir que todos os alunos se sintam verdadeiramente incluídos e respeitados. Não houve promessas de punição para Gonçalo, não da forma que Amara talvez desejasse secretamente. Mas a Dra. Alarcão garantiu que iria abordar as dinâmicas de grupo e promover um diálogo mais aberto sobre respeito e inclusão. Anunciou também que um dos desenhos de Amara, Florescer na Sombra, seria destacado na revista da escola e que seria convidada a falar sobre o seu processo criativo num pequeno evento da Semana Cultural. Para Gonçalo, a consequência mais imediata foi o embaraço público e o facto de a diretora o ter repreendido, mesmo que discretamente. A sua imagem de intocável sofreu um abalo. Alguns dos seus seguidores começaram a distanciar-se, desconfortáveis com a atenção negativa. Inês continuou a lançar-lhe olhares venenosos, mas agora havia um quê de receio neles. Nos dias que seguiram, algo mudou para Amara. Não foi uma transformação mágica. O preconceito não desapareceu da noite para o dia, mas ela já não se sentia invisível. Alguns alunos aproximaram-se dela, curiosos sobre a sua arte, sobre a sua história. A professora Matilde elogiou a sua coragem. E Diogo tornou-se um amigo constante, um aliado com quem podia partilhar os seus pensamentos mais secretos. No pequeno evento da Semana Cultural, Amara falou. A sua voz tremeu no início, mas depois encontrou firmeza. Falou da sua arte como uma forma de dar voz ao silêncio, de transformar a dor em algo belo e significativo. Não mencionou nomes, não precisava. A sua mensagem foi clara. Ao sair do palco, viu a mãe na plateia, os olhos a brilhar de orgulho e lágrimas. Carolina abraçou-a com força. Tu és a minha flor a florescer na sombra, minha filha. Nos meses seguintes, Amara continuou a desenhar, a explorar a sua voz. Juntou-se a um coletivo de jovens artistas da periferia de Lisboa, onde encontrou outros como ela, jovens com histórias para contar, com talento a transbordar. Começou a pintar murais, grandes, coloridos, cheios de vida e de desafio, em paredes esquecidas da cidade. Gonçalo Albuquerque continuou no São Jorge, mas o seu reinado perdera o brilho. A sua arrogância permanecia, mas agora era tingida por uma sombra de derrota, a sombra de uma verdade que ele não conseguira silenciar. Amara sabia que a luta contra